Ótimo. Não, gente, vamos dar de assunto. Deixa esse menino. Quero falar de namoro. Falta muito tempo ainda. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tenho que fazer essa pergunta. Você tem que falar alguma coisa sobre isso. Como foi sua viagem para a China? Como foi estar perto do Jack Chan? Marcela aí, tá vendo? Perguntei. A Marcela ama o Jack Chan. Nossa, ele Ama. é um cara muito tímido, o Jack Chan, muito tímido, de pouquíssimas palavras. E assim, o contato que eu tive com ele foi muito pouco. Ele foi jurado, ele foi apresentado pra gente, assim. Na verdade, aquele corpo de Uma jurados. puta estrutura? Como Puta que é? estrutura. Eu vou contar do começo, né? Quando Isso. falaram assim, você vai pra China. Uma garota de 24 anos, conhecia 2 estados, né? E não conhecia nada, não falava inglês. Eu falo que eu não falava nem assim, hello, how are you? Não falava nada. Não tá muito diferente hoje, não. E aí eu falei, pra China, como que vai ser? E aí, mais uma vez, eu tive um anjo e eu fui do lado de um chinês, um senhor muito bacana, e falou assim, Lara, você vai ter que passar 30 dias na China. O pessoal do Miss Brasil me falou para participar do Miss Mundo. Eu falei, uau, como que vai ser, né? 30 dias, acostumada a comer arroz e feijão, o que que eu vou comer lá, né? Beleza. Quando eu cheguei lá, e esse senhor, ele me ajudou, porque o aeroporto de Hong Kong é uma cidade. É algo, assim, eu lembro que para pegar a mala, tinham, tipo assim, 80 esteiras. Falei, meu Deus, eu mal não falo inglês, mal leio inglês, apavorada. A moça lá do Goiás, como que eu faço? Nunca saiu do Paraná e de Goiás. Então, e esse senhor me ajudou. Foi um outro anjo providencial ali na minha vida. Uhum. Ele me levou na esteira, pegou minha mala, até na conexão, e nós ficamos 6 horas na África. Eu fui para um hotel, ele encontrou comigo no aeroporto, me Olha pôs só. no avião. Então, foi um senhor assim. Que coisa boa. Nem lembro o nome dele. E ele me contou um pouco sobre a China e tal. E aí eu fui para lá. Tinha estudado muito sobre a China para ir para lá. E foi algo assim, foi uma das experiências mais encantadoras e ímpar da minha vida. Porque o Oriente, gente, não tem nada a ver com o Ocidente. Não tem nada a ver com o Ocidente. A cultura, os trejeitos, as pessoas, assim, você está ali na China, primeiro que elas parecem que são todas iguais. A gente olha assim, são todas de cabelo preto, brancas, olhos puxados, um mais alto, mais baixo, homem e mulher. Resumindo, e a Diferença máxima é miscigenação aqui no Brasil ela é gigantesca, então você assusta. Então eu cheguei lá totalmente inexperiente, sem saber falar inglês, eu já fiquei encantada com a cidade. E nós viajamos literalmente de norte a sul, leste a oeste, dentro da China. Era avião, 30 dias. Eu até esqueci o nome da dona do concurso do Miss Brasil, do Miss Mundo, que até hoje é a mesma, né? Então eu lembro que ela levou a gente. Ela faz como ela tem um trabalho social, o Miss Mundo tem esse cunho social de verdade. De verdade, Isso. essa promoção social. Então, são diversos eventos para arregar dinheiro mesmo, né? Para as instituições carentes. Então, eu sei que a gente viajou muito. Então, eu conheci de tudo. Eu fui para a praia, eu tive neve, né? Vi neve. Conheci as muralhas da China, conheci os soldados de Xi'an, a cidade de Xi'an, fui no sítio arqueológico, e até pouquíssimo tempo, na época, né? Eu fui para lá em 2003. Não, aí você tem foto, né? Tem muitas. Aí em 2002, os soldados de Xi'an, uma exposição tinha vindo para São Paulo, eu lembro de ver na televisão. Então eu tive o privilégio de estar dentro do sítio arqueológico. E aí eu conheci os jardins de verão que os imperadores tinham, que hoje não é aberto mais à visitação pública. Na época não era, porque as pessoas estavam destruindo o lugar, porque assim, um levava uma pedrinha, o outro riscava, então eles abriram as portas para o concurso. Então eu tive esse privilégio de conhecer, né? Então eu falo que nesse sentido em todos os sentidos, foi uma experiência surreal de verdade. Fala assim que a gente não tem ideia o quanto o Oriente é grande, enriquecedor, diferente, e que a gente tinha que colocar assim, sonho de viagem, conhecer a China também, sabe? É um lugar muito assim, até a própria cultura deles é diferente. Mesmo em Hong Kong, que a colonização é inglesa, os homens andavam na frente e as mulheres atrás. Então, assim, e você vê também um país hoje que é
um dos maiores PIBs mundiais, né? A maior potência, né? Tá ali, né? oscila entre China e Estados Unidos, e você vê que é a maior população escrava do mundo. Então, é uma dicotomia que você fala assim, como? Né? Um lugar assim, Xangai, um lugar repleto de arranha-céu, assim, que você fala, meu Deus, aquela modernidade, prédio de 200 andares, e na época o salário mínimo lá eram $30 da população em geral. Então, a gente não entende. Então, é muito... são várias perguntas que ficam assim, mas é de uma beleza. Agora, uma coisa ruim é a comida. Muito, muito, muito. E como eles lidam com vocês? Foi legal? Foram ótimos. Primeiro, assim, eles falam gritando, né? Então, eles falam outra coisa também interessante, né? Que a China, de 20 anos para cá, que ela teve o mandarim como sua língua oficial. Mas era muito comum, qualquer cidade da China, você atravessava a rua, era outro dialeto. As pessoas não se comunicavam entre si. Olha. Então, exceto Hong Kong, que já era o inglês e o mandarim, no restante eram dialetos. As pessoas não se comunicavam, elas viviam isoladas. Elas viviam isoladas ali. E aí, mas elas eram muito simpáticas, mas era quase assim, como se o circo ou o zoológico tivesse cheio de aves exóticas, porque as missas eram muito peruas, assim, né? Muita produção e tudo. E eles olhavam pra gente assim, como se... Mas eu falo isso, gente, no bom sentido, sabe? De aves. Lógico. Porque as mulheres são exuberantes, né? Então, as aves são exuberantes. Então, nós éramos aves e eles estavam ali vendo a gente passar. Uma produção, né? Foi. É um concurso de uma grandiosidade. Olha aí, você vê, foi em 2003, já tem 20 anos. Mas um concurso atual, né? de uma qualidade, de uma grandiosidade. E interessante, assim, o concurso mesmo, no dia do show que o Jack Chan estava lá, ele, na verdade, não votou nada. Porque eu esqueci o nome dela, vocês me perdoem, gente, da dona desse concurso. Da organizadora. Ela escolhe antes quem ela quer trabalhar. Então, eu cheguei lá como grande favorita dentro desse concurso. Eu lembro, estava um burburinho. Grande favorita. Lá eles fazem... esse concurso vai para a Bolsa de Valores. Então, nas salas de aposta, nas casas de aposta, meu nome sempre estava entre os 5. Infelizmente, querido apostadores, vocês perderam um pouco do dinheiro, mas perderam. Então, mas eu falo assim, duas coisas que olhando hoje, assim, né? A questão da língua, para mim, eu acreditava nisso. E muito é do que a gente acredita, né? Eu acreditava que aquilo era um fator negativo. Negativo, né? Que estava me impedindo de me comunicar. Eu tinha essa crença disso, que hoje eu vejo que não é. Mas eu tinha essa crença da língua, que eu achava que era... Eu tinha muito a falar, mas eu não tinha como me comunicar. Não tinha como ser escutada. Né? E nesse concurso isso faz uma diferença tremenda. Não é nem sempre a mais bonita que ganha, mas aquela pessoa que realmente está preparada. E ali eu tive contato com grandes mulheres. Com grandes mulheres, assim... Como esse concurso, ele tem um perfil diferente do Universo. Na época, o Universo era do Trump. Então, eu não preciso nem falar qual que é o perfil do Trump. E esse era um perfil diferente. Então, eu tive contato com grandes mulheres, que eu falei assim, eu era muito jovem, 24 anos, eu falo assim, essa mulher fazendo tudo isso dessa idade. Então, assim, de trabalhos sociais. Eu lembro que teve uma garota que ficou em segundo lugar, não me lembro de qual país que ela representou, mas ela era piloto de avião. Olha. E ela pilotava levando alimentos para a África. Aí eu ficava assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Tipo assim, era... Que realidade diferente, hein? Então assim, e eu vi assim, então foi um choque de realidade, porque a gente sai muito do Brasil aqui como oba-oba, assim, né? Para ir para o concurso. E quando você chega lá, tem outra coisa, pela falta de experiência, de maturidade, de preparo, eles te colocam, as pessoas que tratam de cuidar da comitiva do Brasil e das línguas do português, só tinha Portugal, Angola, eu, e tinha algumas línguas espanholas que estavam no mesmo grupo que eu. Mas essas próprias pessoas que organizavam a gente ali, era uma coisa de um tratamento meio de... O Brasil tem esse sentimento, né, de cachorro vira-lata, né? Tipo assim, de perdedor, está aqui só para fazer número. E eu me deixei entrar nesse espírito. Então eu cheguei como franco
assim, vencedora, ou pelo menos para estar ali entre as 10. E como eram 30 dias, com 15 eu já estava desesperada, game over. Então eu já estava assim, sabe? Não me adaptei com a comida. E, na verdade, tudo vai virando desculpa, né? A comida é muito ruim, saudade da família, a língua que é um entrave. Então, tudo vira uma grande desculpa. Hoje eu tenho essa consciência. Lá eu tinha também, né? Essa consciência. Então, eu falo assim, foi muito difícil nesse sentido. Porque eu não fazia nada. Tudo que eu fazia o meu melhor. Eu sei que ali eu não dei nem 10% do que eu poderia produzir, O né? estado parou, irmão. O estado de Goiás parou na época. Foi, esses dias eu recebi até um vídeo desse concurso, fiz uma live com um missólogo maravilhoso, que é acho que é o Josué, ele é apaixonado, ele entende da história das misses, e aí nós conversamos, eu fiquei super feliz ele ter me convidado e revivido o Miss Mundo, né? Mas eu falo assim, foi um grande aprendizado na minha vida, e eu falo assim também, apesar de não ter tido um bom resultado lá, né? Que era muito esperado, por várias pessoas do mundo inteiro nessas bolsas e até mesmo no Brasil. Mas eu falo, a minha experiência de vida, eu falo que foi um divisor de águas. Em tudo na minha vida. Como mulher, como pessoa, mudou tudo. Em quantas oportunidades também. Então eu falo assim, existe uma Lara antes e existe aquela que nasceu depois que eu voltei da China. Nasceu lá na China. Eu vi a dificuldade de estar sozinha num país onde você não entende nada da língua, numa cultura que não tem a ver com a sua. Outra realidade, né? Com outras culturas, 130 meninas de países diferentes que falam, que acreditam em outras coisas, mostram outras coisas. Eu falei, realmente... Isso aqui é diferente. Perfeito, hein, Lara? Foi muita, assim, eu vejo hoje assim, foi muita coragem pela minha falta de experiência que eu tive, né? Eu saí sozinha, encarar 24 horas de voo e foi muito, né? Um fuso de 12, Puxa, que pesado. foi muito Aí não difícil. tem